rodando, de que está funcionando tudo certo. E outra funcionalidade muito interessante é o Server Control, que é igual eu falei há pouco. Quando a gente está lidando com front-end e com back-end, então a gente depende muito do servidor, das respostas do servidor, do que o servidor vai mandar para a gente. E o Cypress consegue simular, como se fosse simular simular as respostas que o servidor daria para a gente. Então, se a gente está testando o front-end, às vezes a gente depende de servidores que não são nossa responsabilidade, por exemplo. Você vai depender de um servidor de um terceiro. E você não tem como garantir que aquele servidor vai te trazer a resposta que você precisa para você fazer o seu teste. Então, através desse Server Control, a gente consegue simular eh, as respostas desse servidor, por exemplo. Então, a parte mais teórica é isso. Agora, eu vou mostrar um pouco do projetinho aqui que eu fiz para a gente conseguir testar. Deixa eu só ver aqui se o pessoal recebeu. Vocês receberam um e-mail falando para baixar, ó, com o link do GitHub, o que precisava ter para conseguir acompanhar? Beleza, deixa eu abrir aqui então. Deixa eu ver se está tudo rodando aqui. Matheus, enquanto você verifica aí, só avisar o pessoal que assim que você encerrar o mini curso, o pessoal ir para o YouTube novamente, tá? Para alguns talks e o sorteio dos brindes. Aí vai Beleza, haver uma chamadinha aqui pelo chat também para garantir a frequência de todos. beleza. Então vamos lá. Então, essa aplicaçãozinha aqui eu fiz aqui para esse curso. É bem simples. É bem parecido com se fosse o IMDb, né, de filmes. Então, a ideia aqui é a gente poder pesquisar um filme. Aí vai listar aqui os filmes, né, que a gente pesquisou. A gente consegue abrir esse filme, tem as informações aqui dele. E aí a funcionalidade aqui é poder adicionar ou remover esse filme aqui da minha lista de filmes que eu quero assistir, por exemplo, né. Então a gente clica aqui, adicionou na lista, aqui em cima a gente pode vir aqui acessar a minha lista, o filme está aqui. E aí se a gente vem aqui e remove também, o filme sai daqui. Então essa é a aplicaçãozinha que a gente vai testar aqui agora. E aí a ideia do teste end-to-end é justamente a gente conseguir testar esses fluxos por completo. Então, é, a ideia você está trabalhando numa empresa, por exemplo, você é o desenvolvedor, o design vai te mandar ali um, as telas, o layout, né, e te falar, olha, quando a pessoa clica aqui, tem que acontecer tal coisa, quando clica aqui, tem que ir para tal tela. E aí a ideia é a gente conseguir testar todo esse fluxo do usuário, né? Então, beleza, vamos lá. Vou abrir aqui o meu VS Code. Aí, beleza. Aí, vamos lá. É, para quem já baixou aí e já instalou as dependências, já vai estar conseguindo rodar o projetinho aqui numa boa. Aí eu vou passar um pouco aqui para vocês da estrutura aqui de como isso aqui está organizado. Então, esse projetinho aqui foi desenvolvido em React. Aqui para o curso, independente de qual plataforma que está sendo desenvolvido, o Cypress ele pode ser usado tanto para React, para Vue, para Angular, não tem problema. A única coisa que é necessário é que seja uma aplicação web, né? Tem que estar rodando num browser. Aí quando a gente rodar, quando vocês instalaram, e talvez vocês não tenham essa pasta Cypress aqui, mas ela é criada assim que a gente roda o primeiro teste. Para rodar, é só apertar aqui Cypress, só digitar Cypress. Na verdade, se você estiver usando npm, tem que botar npm run, e aí o comando que é Cypress
Open, por exemplo. E aí, se vocês digitarem aí, não vou rodar aqui não, porque eu já rodei. Aí ele vai criar essa pastinha aqui, escrita Cypress, vai criar esse arquivo aqui, cypress.json também, e vai abrir uma telinha com todos os testes que a gente tem criado. Vou rodar aqui então. Do Open. Aí, beleza. Vou passar um pouco aqui agora sobre. Deixa eu botar minha colinha aqui do lado. Sobre como é que está estruturado aqui as pastas do Cypress. Esse aqui tudo ele já cria sozinho. Aí, eu rodei aqui o Cypress Open, ele abriu essa telinha aqui. E aí, aqui vão estar listados todos os nossos testes. Como eu ainda não criei nenhum, aqui está vazio. A primeira pasta que a gente tem aqui é a pasta de fixtures. O que é essa pasta? O que vai aqui dentro? Vai os nossos arquivos estáticos. Então, igual eu falei sobre aquela parte do server control, a gente consegue simular respostas do nosso servidor. Então, aqui a gente vai colocar a simulação dessas respostas. Então, aqui, por exemplo, eu já criei alguns, que é, por exemplo, aqui de filme. Então, quando ele abrir, quando a gente for buscar lá, porque eu não falei, mas essa aplicação ela pega uma API do IMDb. Então, quando a gente estiver testando, a gente não pode é, a gente não pode garantir que essa API do MDB vai me retornar, vai me retornar tudo certo, né? Então, é aqui, aqui eu vou simular qual que vai ser a resposta que o servidor vai me dar. Então, aqui a gente tem dois arquivos estáticos aqui, um para pesquisa, que vai ser o que vai filtrar aqui, e o outro para quando eu abrir o filme. Aqui nessa pastinha integration é onde vai os nossos testes. Então, todos os testes vêm aqui. O nome dessas pastas aqui, eles é definido por padrão, mas também a gente pode mudar isso. Tem algumas regras que a gente pode escrever aqui nesse arquivo aqui de cypress.json, que a gente muda essas configurações base aqui e pode alterar o nome desses arquivos. Mas não faz muita diferença não, pode deixar da forma como vem mesmo. Aqui nessa pasta plugin também, aqui vai todos os plugins que a gente quiser adicionar no Cypress, a gente vai colocar aqui dentro desse arquivo index.js. Aqui tem um link falando mais sobre um pouco sobre os plugins. E esses plugins eles rodam toda vez que um teste é executado. Antes do teste ser executado, ele roda esse plugin. E aqui em suporte, a gente tem aqui, a gente pode adicionar comandos. Eu tenho esse arquivo aqui de commands, que a gente pode adicionar novos comandos para o Cypress. Então, o Cypress já tem vários comandos que ele já vem, mas aqui a gente pode adicionar alguns comandos personalizados. Então, então é isso. Eu vou criar aqui dentro da pasta integration, eu vou criar o primeiro teste. Então, vamos digitar aqui my teste underline aqui JS. Aí os testes, ele tem que ter, você tem o nome do teste, underline spec.js. Beleza. Aí, como que funciona aqui agora? A gente tem dois comandos principais do Cypress, que é o describe, que ele aceita um nome e uma função como parâmetro, e o it também recebe um texto aqui e uma função como parâmetro. O que é o describe? O describe ele vai dizer, aqui você vai digitar o que você está testando. Aqui você pode digitar qualquer coisa, não tem, é só uma forma de documentação para você conseguir ler, né?
Então, aqui, por exemplo, eu vou botar meu primeiro teste. Então, no describe, a gente está descrevendo o que é aquilo que está sendo testado. E no it, a gente vai falar o que a gente espera que aconteça, o que é qual que é o resultado esperado, o que deve acontecer. Então, meu primeiro teste, o primeiro teste que eu vou fazer aqui vai ser, eu vou verificar se o site está sendo carregado, por exemplo. Então, vou ver que o site é aberto. Então, meu primeiro teste, o que eu estou verificando? Eu estou verificando se o site é aberto. Ou, melhor ainda, o site deve abrir. O que ele deve fazer, né? E aí, todo comando do Cypress, ele começa com esse comandinho aqui, que é o CI. Todo comando do Cypress começa com CI. CI, e aí a gente tem vários comandos. Os comandos, eles são divididos em dois grupos, que são os comandos pais e os comandos filhos. É bem simples. Os comandos pais, eles são, eles sempre têm que ser o primeiro da fila, porque o comando aqui, a gente vai encadeando vários comandos. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, o comando é o comando visit. O que esse comando ele faz? Ele vai visitar, ele vai entrar nessa URL aqui. Então, nossa URL é essa aqui, localhost 3000 movie series. Visit, ele vai entrar aqui. O visit, por exemplo, e aqui a gente consegue encadear vários outros comandos. Então, eu poderia botar aqui, por exemplo, visit, aqui should acontecer alguma coisa. A gente consegue ir encadeando vários comandos. O primeiro comando aqui da lista é um comando py. Ele nunca pode estar depois aqui nessa série de encadeamento aqui. Ele sempre tem que ser o primeiro. Porque geralmente eles são comandos que acessam, por exemplo, aqui nesse caso ele acessa a URL, ou então ele pega um elemento da página, então eles sempre são primeiros. E o outro tipo de comando é o comando filho, que são esses comandos que vêm depois, sempre vêm depois de um comando pai. E aí os comandos filhos eles podem ser encadeados aqui um atrás do outro, e você pode ir inserindo vários comandos filhos. Então eu vou salvar aqui. Aqui naquela telinha lá que abriu aqui quando a gente rodou o Cypress Open, abriu essa telinha, e aí, como eu salvei aqui o arquivo, já apareceu aqui meu teste. E aí a gente tem aqui a opção de rodar esse teste. Aí vai rodar, vai abrir aqui um browser, que é onde ele vai rodar o teste automatizado. E aí, beleza. E aí, o que aconteceu aqui? A gente colocou lá para ele visitar a URL 3000/movie series. E aí ele entrou aqui, e ele rodou e executou e entrou aqui no Movie Series. Mas aí beleza, até agora a gente não testou nada, né? A gente só fez ele acessar aqui uma página. Então vamos para o segundo aqui, vamos fazer mais um teste. Vamos validar aqui aí, esse campo aqui de digitar aqui se ele existe, por exemplo, se ele tá visível, se ele aparece aqui na tela. Então a gente vai criar aqui mais um it, que é o que a gente usa quando a gente quer fazer alguma verificação. Aqui dentro, vou botar o campo de pesquisa deve estar visível. Aí beleza, então o primeiro aqui, CI sempre é o comando, como é que a gente é o comando do base aqui, né, o CI. E aí como é que a gente pega um elemento aqui da página? Tem dois comandos basicamente para a gente fazer isso, que é o comando get e o comando contain. O comando get, ele vai no elemento que tem aqui e vai pegar, ele vai ver quais são os atributos daquele elemento e vai pesquisar e vai pegar por isso. Para quem conhece um pouco de jQuery, já vi um pouco sobre, é bem parecido. Então,
como é que a gente faz? A gente vem aqui, acha, eu cliquei aqui em inspecionar, então a gente abriu aqui a parte aqui de inspecionar do Chrome, e a gente vai ver aqui qual que é essa ferramentinha aqui, ó, aqui em cima, a gente consegue selecionar algum elemento aqui da página. Então, por exemplo, então o campo que a gente quer ver, que a gente quer validar é esse campo aqui de pesquisa. Então eu clico aqui nele, aí aqui esse elemento é esse aqui, esse input aqui. Aí, por exemplo, ele tem a classe aqui, search, tracinho, container, traço, input. Ele tem um ID aqui também, search, mas acho que vamos pegar pela classe aqui mesmo. Então, vamos voltar aqui. Então, ponto get, que a gente quer pegar o elemento. Qual elemento a gente quer pegar? A gente quer pegar o elemento que tem a classe search, input, container, input. Aí, como é classe, a gente tem que botar o ponto aqui antes. Então, como é uma classe, como a gente quer buscar pela classe, a gente usa o ponto aqui. Se fosse pelo ID, seria o joguinho da velha. Se fosse pelo próprio nome do campo mesmo, por exemplo, pela tag, aí você só botar input, por exemplo, aí ele busca pela tag. Aí, como a gente está querendo buscar pela, pela classe, a gente bota o ponto aqui, que aí ele identifica que ele vai pegar o elemento que contém essa classe. E aí, beleza. Então, aqui ele vai buscar o elemento. E aí, como é que a gente valida se esse campo existe, por exemplo? Se ele está visível. Lembra que eu falei sobre os elementos filhos? Um elemento filho são os elementos de asserções. São os elementos que garantem algo. Então, eles sempre começam com should. O que significa should? Should significa deve, né? Então, o que esse elemento deve fazer? E aqui dentro tem várias asserções que a gente pode fazer. Eu vou copiar essa paradinha aqui, que aí a gente vai conseguir ver todas que tem aqui. Então aqui, por exemplo, vamos lá de novo aqui, vou apagar, para a gente conseguir ver quais as opções que a gente tem. Beleza, ó, agora a gente já está mostrando aqui algumas opções. Para quem quiser instalar aí no VS Code, instala esse plugin aqui, ó, que chama Cypress Snippets. Aí ele quando você instalar ele, você vai conseguir também ver aqui as outras opções de comandos que tem. Vai já aparecer aqui os snippets dos comandos. E também tem que colocar essa tagzinha aqui em cima. Aí beleza, vamos lá. Quais são os comandos filhos que a gente tem aqui? Então, a gente tem aqui, por exemplo, algum exemplo aqui de comando filho seria o type, por exemplo. É um tipo de comando filho que é um comando de ação. Ele executa alguma ação no elemento. E o outro tipo que a gente tinha colocado antes, que é o should, que é o que verifica se algo acontece. Ele espera aqui um texto, e aqui a gente tem um monte de opções aqui do que ele vai verificar. Então aqui, por exemplo, tem, por exemplo, se ele é visível. Então, be visible. Aí é muito fácil, é muito simples de ler, né? Então, por exemplo, você vai pegar o elemento e esse elemento ele deve ser visível, bem da forminha aqui como a gente escreveu, né? Então, eu vou salvar aqui. E aí, beleza, ele já rodou aqui. Então, o site deve abrir, beleza, o site abriu, ele validou, o primeiro teste que a gente fez passou. O segundo teste é aqui, ó, o campo de pesquisa deve estar visível. Então, ele procurou o campo, ele achou o campo, e esse campo está visível, está aqui. Aí, beleza, vamos fazer mais um teste aqui. O próximo teste que eu vou fazer vai ser quando o usuário digitar alguma coisa, deve buscar os filmes, né? Todos os filmes. Então, eu vou botar quando
digitado deve buscar os filmes. Então, ele vai pegar o campo. Aí aqui não é mais o should, é type. Então, ele vai executar uma ação nesse campo. E ele vai digitar aqui. E aqui você vai digitar o que você quer que ele digita. Então, aqui, por exemplo, o Titanic. Beleza, eu vou rodar só isso aqui primeiro, só para a gente ver. Aí, beleza, ó. Rodou aqui o teste que a gente fez. Então, ele pegou o campo e digitou Titanic. Aí, ele digitou aqui já o campo. E aí, beleza. Agora, para a gente rodar aqui para aparecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar no botão aqui de Search. Então, vamos buscar esse elemento. Então, a gente vem aqui, acha esse elemento aqui. Tem a classe dele, Search Container Button, só que eu vou pesquisar pelo que tem escrito nele. A gente pode ou pegar, por exemplo, a classe ou o ID, ou também pode buscar pelo que tem dentro daquele elemento. Como aqui no caso o botão aqui tem escrito Search, eu vou pegar esse elemento que tem o texto Search dentro dele. Aí não é mais o get, aí é o outro que é o contain. Então, o que contém dentro desse elemento? Então, pegue um elemento que contém o texto search. Faz o que nesse elemento? Qual que é a ação que a gente quer fazer? A gente quer fazer a ação de clique. Então, vou salvar aqui de novo. Aí, beleza. Ó. Aí aqui lembra, aqui está todo como é que, o estado da aplicação no momento de cada teste. Então, ele pegou aqui o campo, digitou o Titanic, pegou o campo que contém o texto search, clicou nesse campo, aí o servidor, o front-end fez aqui uma requisição para a API e retornou aqui todos os filmes, né? Deixa eu rodar de novo aqui que sumiu. Aí, beleza. Retornou tudo aqui. Beleza, até agora a gente não validou nada, né? A gente está só executando as ações aqui que o usuário faria nesse fluxo. Então, como é que o usuário pesquisaria aqui um filme, por exemplo? Seria assim, né? Ele entraria aqui na página, acessaria a página na URL, clicaria aqui no campo, digitaria alguma coisa, clicaria no search. A gente está simulando essas ações. E aí, então, quando ele clicar aqui no search, o que deve aparecer? Deve aparecer aqui uma lista de filmes. Como é que a gente verifica se essa lista de filmes existe? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um item dessa lista aqui, que tenha, esse item aqui tem a classe, essa classe aqui, title list item. Eu vou pegar ela. Então, ci.get, quero pegar o elemento que tem essa lista, que tem essa classe, né, na verdade. Essa classe aqui, ela está em cada um desses itens. E should, a gente quer validar alguma coisa, should exist. Então, tem que existir um elemento, depois que a gente pesquisar aqui o Titanic, o filme, apertar Insert, tem que existir algum elemento que tem essa classe title list aqui, porque se não tiver esse elemento, quer dizer que não pesquisou, que não trouxe nenhum dado aqui, né? Então, aí beleza. Então, a gente já conseguiu aqui fazer mais um teste. Pessoal, o teste aqui, ele entrou aqui na página, selecionou o campo, digitou Titanic, apertou Insert, rodou aqui buscou na API, trouxe a nossa lista de filmes e beleza, ele já validou aqui que tem elementos com aquela classe dos nossos itens, né? E aí, vamos lá, próxima validação aqui que a gente vai fazer. Quando o usuário clicar aqui em algum filme, tem que abrir aqui uma nova página aqui com os dados do filme, né? Então, vou voltar aqui. De novo, o que a gente quer que aconteça? Deve
Quando clicar no título, deve redirecionar para a página do filme. O segundo parâmetro é uma função. E aí, beleza. Então, de novo, né? Mesma coisa. Vamos olhar aqui, quando ele clicar aqui no título. Então, como é que a gente pega esse título aqui? Vou selecionar aqui o título, por exemplo. O título aqui tem essa classe aqui, é title, tracinho item title. Então, ci.get, a classe ponto, vai pegar o elemento que tem essa classe, vai clicar nele e vai clicar nele. Eu já vou rodar aqui, já vou mostrar um problema que vai acontecer. Ó, tivemos um erro aqui. Por que que a gente teve esse erro? Porque quantos elementos tinha quando mostrou aqui a lista, né? A gente buscou pelos títulos. Aqui a gente tem vários títulos aqui, 1, 2, 3, 4. O clique, essas ações aqui, type, clique, eles acontecem em um elemento só. Não tem como você clicar em dois elementos ao mesmo tempo, né? Não tem como eu vir aqui e clicar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, como tem vários, quando a gente fez o get aqui pela classe, ele me trouxe aqui 10 elementos. Tá falando aqui, ó, o clique só pode ser chamado em um único elemento. E quando eu busquei pelos elementos que tinham a nossa classe title, item, title, veio 10 elementos. E aí como é que a gente resolve isso? Então, aí entra aquela parte de encadear, que a gente pode ir encadeando um monte de comando um atrás do outro. Então, ele vai trazer aqui todos os elementos. Trouxe 10 elementos. Qual que é o elemento que eu quero? Eu vou pegar o primeiro elemento. Eu vou vir aqui e botar first. Então, ele aqui vai me pegar o primeiro elemento. Então, dessa lista de títulos aqui, pega o primeiro título. E aí sim a gente vai clicar nele. Salvei aqui. Opa, deu mais um erro aqui. Ah, beleza. Estou digitando aqui, ó, duas vezes o nome. Deixa eu rodar de novo aqui. Ah, tá copiado aqui, rodei duas vezes. Aí ele digitou Titanic, Titanic. Ele rodou esse teste uma vez. Digitou no campo aqui Titanic. Aí ele rodou esse teste aqui de novo. Que tá copiado aqui que eu não vi. Digitou Titanic de novo. Aí não veio nenhum filme. Aí quando ele tentou achar o elemento title aqui, ele não achou e deu esse errinho aqui pra gente. Então eu vou excluir isso aqui. Rodar de novo, aí beleza. Opa, aí abriu aqui a página aqui do title. Então, beleza. Já abriu aqui a página. A gente conseguiu fazer ele selecionar o elemento aqui do título e clicar nele e abrir a página. E aí agora como é que a gente valida se ele redirecionou para uma página específica? Então a gente vem aqui, CI de novo, tem um comando para isso, que é o CI. Aí a gente vai acessar aqui a rota. Aí se a gente coloca aqui URL. Então, a URL, como é que a URL deveria ser? Então, should. Aí de novo aqui a gente tem toda aquela lista. Aí be deve ser visível, não. Verdadeiro, selected, não. Qual que a gente vai usar aqui? Deve ser igual. Então deve ser equal. Na verdade o equal não tem o be não, é só equal aqui. Então a rota, a URL, ela deve ser igual ao quê? Então o primeiro parâmetro é o equal e aqui o que que ela deve ser igual? Então, primeiro aqui eu vou copiar esse link aqui só para poder usar aqui.
deve ser igual a isso aqui. Então, a rota deve ser igual a esse valor aqui. Beleza. Então, clicou aqui, clicou no título, buscou os filmes, clicou no título do filme e validou se a rota é igual àquela rota que a gente digitou. E realmente aqui, então, está tudo certo. Vamos botar mais um aqui, por exemplo. Então, vamos ver aqui, vamos pegar o título da página aqui, ele tem que ser, vai ter que ser igual o nome do filme que a gente clicou lá atrás, né? Então aqui nessa página aqui, chama Title. Então eu vou pegar esse elemento. Então o título do filme deve ser igual ao que foi selecionado, por exemplo, né? Então a gente vai selecionar esse elemento que tem o title, que a gente quer que ele seja. Vamos ver aqui. Então ele deve. Aí vamos ver aqui se tem um contém. Deve conter o texto Titanic. Vamos ver se vai. Aí, ó, validou aí. Então, o título aqui, a gente validou se o título contém o texto Titanic. Só que aí a gente já começou a esbarrar em alguns problemas aqui, que é aquela questão do nosso servidor. Qual que é o problema aqui? Quando a gente está buscando aqui, quando ele entra aqui na página, digita o campo, clica aqui para buscar, essa resposta que está vindo é a resposta lá da API do MDB. Só que a gente não consegue garantir que essa resposta ela vai vir certa primeiro que ela vai acontecer. Pode ser que a API dê um erro, pode ser que aconteça alguma coisa que não me retorna nada. E a minha ideia aqui é, não é validar se a API está certa. Eu quero validar a minha aplicação aqui. Eu quero validar se quando ele fizer as coisas aqui que eu programei, se vai estar tudo certo. Então eu não posso esperar no meu teste que a API funcione, por exemplo. Eu não posso garantir isso aqui, não tem como eu ter essa certeza. Então a gente precisa aqui de que as respostas do servidor, a gente precisa controlar isso de alguma forma. E como é que a gente consegue controlar isso? Através aqui das nossas fixtures, que a gente consegue fazer com que em vez do retorno da API, em vez de quando eu buscar os filmes, você me retornar a resposta padrão da API, eu quero que você me retorne algum desses arquivos aqui, quero que você me retorne esse arquivo de dados aqui. E, por que isso é interessante também? Tá vendo que a gente digitou aqui, por exemplo, o texto deve ser Titanic, deve conter Titanic? Isso aqui não é legal, porque é, beleza, o filme aqui que a gente pesquisou é Titanic, a gente digitou aqui Titanic. Mas pode ser que isso aqui mude. Aqui, por exemplo, no caso aqui do ID, a gente buscou um filme pelo nome do filme, e quando a gente clicou em redirecionar, a gente está validando aqui a URL, se a URL tem o ID desse filme, que é esse ID aqui. Só que esse ID não depende de mim. Não sou eu que determino que ID que é esse. Pode ser que esse ID mude. Então eu não quero que aqui seja esse ID aqui fixo, eu quero que seja o ID do filme que eu cliquei, do filme que eu selecionei. Então aqui é interessante que esse aqui seja realmente o ID de desse filme aqui, desse primeiro filme aqui, que foi o filme que eu selecionei. Então isso é outra coisa que a gente usar esses arquivos aqui, eles também ajudam a gente. Então como é que a gente faz para
mudar ou controlar ali uma requisição que a gente faz para um servidor. A gente vai usar aqui o comando intercept. O que esse comando intercept faz? Ele vai interceptar uma requisição. Então, quando você fizer uma requisição, o Cypress vai ver, olha, fez a requisição para tal endereço. Espera aí, intercepta essa requisição, não deixa ela acontecer não. Em vez dela acontecer normalmente, para aqui e eu te retorno alguma coisa. Em vez dela acontecer, em vez dela ir lá para o servidor, o próprio Cypress já vai, não vai deixar ela acontecer e já vai te retornar alguma coisa. Aí o primeiro aqui argumento desse intercept é qual que é o tipo dessa requisição. Então aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem, já te deu aqui um monte de tipo. O que é essa requisição? Por exemplo, essa requisição é um post, é um delete, é o quê? No nosso caso aqui, ela é um get. A gente está fazendo uma pesquisa, está fazendo uma busca, né? Então ele está buscando os dados aqui, então ela é um get. Aí o segundo argumento é qual que é a rota que a gente quer interceptar. E aí tem algumas formas da gente conseguir fazer isso. Se você foi a pessoa que você programou aqui, você vai saber porque foi você que fez as requisições, né? Aí, por exemplo, aqui no meu caso, dentro da pastinha aqui, eu tenho aqui nos meus serviços e eu tenho aqui no Axis qual que é a URL base aqui, que é para onde eu estou fazendo as requisições aqui desse sistema. Outra forma de fazer isso é a gente vindo aqui na abinha de Network. Aqui na abinha de Network a gente consegue ver aqui todas as requisições que foram feitas. Ó, se a gente clicar aqui nesse segundo, aqui vem todas. Aí se a gente selecionar essa primeira opção aqui de filtro, aí beleza, a gente vai ter só as requisições que foram feitas para alguma API. Então aqui a gente seleciona, por exemplo, pode ser essa aqui, sei lá, essa aqui. E aí beleza, ó. Aqui a gente já tem o retorno que foi o retorno que a gente teve lá atrás, quando a gente entrou aqui nessa página. Aqui tem o preview, né? A primeira opção aqui é o headers. Aqui em headers a gente tem qual que é a URL que a gente está chamando. Então eu vou selecionar essa URL aqui. Aí aqui, ó, primeiro aqui é a URL. Aí aqui, primeiro parâmetro que a gente passa é a chave para conseguir acessar essa API. Esse I aqui é o ID, né, que a gente passou. Então eu vou selecionar até aqui. Beleza, e vou colar aqui. Então, ele vai, quando tiver alguma requisição para essa rota, uma requisição do tipo GET para essa rota, você intercepta ela. E aí o que você vai me retornar? O que vai ser retornado? Qual que vai ser a resposta que ele vai dar? Não vai ser a resposta da API, vai ser a resposta que eu estou dando para ele. A resposta vai ser o nosso arquivo aqui de, de search aqui, por exemplo, né? Aqui, que é quando ele está buscando os filmes. Então eu vou importar esse arquivo aqui. Importei o arquivo. E ele vai me retornar esse arquivo aqui. Aí, beleza. Eu vou comentar isso aqui só para a gente ver o que que ele retornou. Ó, beleza. Aí agora, como a gente interceptou aqui a requisição que ele fez para a API, ele não me retornou mais aquela lista, ele me retornou a lista aqui. Então, por exemplo, vou botar aqui Matheus Borges William, 1996, o ID aqui 1. Aí, ó. Agora, o que tá, os dados que vieram não são mais os dados lá da API, são os dados desse arquivo aqui. Eu alterei aqui
Então, os dados são do meu arquivo aqui. E aí agora, eu alterei aqui o meu ID, né? Então, o meu ID aqui é 1. Agora aqui a gente não precisa mais colocar aqui o ID aqui pode ser o ID que a gente mesmo define, né? É, então, de novo aqui, quando ele selecionar, então beleza, aqui ele pesquisou, trouxe os filmes aqui do search, e aqui quando ele clica aqui no botão, ele faz outra requisição que é para buscar os dados, todos os dados do filme, né? Deixa eu limpar aqui, vou apertar aqui Insert, por exemplo, ele faz uma requisição, beleza, ele trouxe aqui aqueles dados lá que a gente colocou como que deve ser a resposta. Aí se eu clicar aqui em Search, deu um erro aí, mas aí ele busca, ele faz outra requisição pelo, pelo ID aqui do filme, que é o 1, o ID 1 aqui. Como não existe nenhum filme com ID 1 na API, aí ele me deu esse erro. Então o que que a gente tem que fazer? A gente também tem que interceptar essa outra chamada aqui. Ele interceptou só a primeira, só a da pesquisa. Então, quando ele clicar no filme e ele for fazer a requisição para trazer todos os dados daquele filme, intercepta ela também. Então, de novo aqui, vai interceptar a requisição para essa rota aqui. E agora aqui, não vou retornar o search mais não. Eu vou retornar um filme específico aqui, que é o movie. E aí, o ID aqui tá 1, eu vou colocar 1 aqui também, porque eu mudei. Para ficar igual, né? Da pesquisa aqui vai ficar igual isso aqui. E aí, em vez de ser o search aqui, ele vai me retornar o movie. Então, const movie require e o movie. Então, aqui me retorna o movie. Ó, beleza. Aí, beleza, ó, já me retornou aqui o filme aqui, que é esse movie aqui. Então, vou mudar aqui de novo aqui, tá aqui, Matheus Titanic. Aí, ó. Então, beleza, tá me retornando certo, tá retornando esse aqui em vez de retornar a resposta lá da API. Aí, ó, aqui a gente já teve um erro. Por quê? Porque a gente está esperando aqui que o ID aqui da URL seja o ID que a gente tinha colocado lá na mão, né? E aqui o ID não deve ser esse ID na mão, deve ser o ID aqui do primeiro resultado que a gente está clicando. Então, beleza, então vamos digitar isso aqui. Então, eu vou apagar aqui, tirei o ID. É, qual que então vai ser localhost 3000 title, e aí qual que vai ser o valor aqui? Então vai ser o valor search, 0 ponto, separadinho aqui, IMDb, ah não, então tá errado aqui, ó, search.search, aí, agora sim, 0.mdb ID. É aqui que a gente fez aqui então ele vai me retornar a lista aqui desses filmes que está aqui, desse objeto aqui. Quando ele retornar essa lista, ele vai clicar no primeiro elemento, no primeiro título, que é aqui, né? E, e aí o ID do filme deve ser o ID do primeiro elemento da lista. Aí beleza, agora passou tudo aqui. Então o ID aqui é 1, que é o mesmo ID que está aqui. 1. Então aqui se eu botar aqui, independente do que vier aqui, a abobrinha aqui, beleza, ó. A URL aqui vai ser, independente do que vier, ela vai redirecionar
para a página aqui com o ID certo. E aqui vai estar. E aqui, então, como a gente já definiu isso aqui, de acordo com a nossa pesquisa que a gente fez, também veio aqui. Então, sempre isso aqui vai dar certo, né? Independente se o ID do filme mudar ou não, a gente já está garantido com isso. E aqui o nome aqui deve ser igual, deve conter Titanic. E o nome aqui também contém Titanic. Nossa, eu tô falando já tem um tempão, nem sei se vocês estão entendendo ou não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Voltar em algum ponto aqui? Pessoal, Tem alguma dúvida, alguma coisa? fica à vontade, pessoal, para Falei aí um tempão perguntar. aí e meti o baile. Se ninguém não entendeu, quer que eu explique alguma coisa aqui que eu passei batido? Vamos Tudo lá, galera, tranquilo, bem participa aí. detalhado aí, viu, Matheus? Manda brasa. Participa aí. Então, beleza, vou continuar aqui. Ô, Matheus, só atenta aí a questão do Hum, horário, né? Para a gente ter um tempinho para as dúvidas, caso uhum, existam, e depois, às 21h50, volta lá para o YouTube, que vai ter sorteios, né? beleza, então eu vou Combinado? meter o pé aqui. Valeu. Então, estamos aberto aqui. Então, vamos continuar aqui com o fluxo aqui, né? Que a gente vai testar ele até o final aqui. Então, beleza. Testei aqui. Então, o título é realmente testei o título, se ele é realmente igual ao da pesquisa lá. Aqui também, em vez de ser Titanic aqui, a gente pode, como aqui ele vai me retornar o movie, então o título ele tem que ser igual ao movie aqui, ponto title, né? E também a gente já não tem essas strings aí soltas aí no texto. Então, próxima validação que a gente vai fazer. Quando ele clicar aqui no botão de adicionar na lista dele, vamos validar se o texto aqui desse botão muda. Então, sempre quando ele clicar aqui no botão, em vez de ser add to wishlist, tem que ser remove from wishlist. Então, toda vez que ele clicar aqui, quando for add, tem que mudar aqui o nome, né? Então, de novo aqui, it, o que que deve acontecer? Então, deve o botão de adicionar a wishlist deve mudar o texto ao ser clicado. Então, bora lá. De novo, né? Vamos botar aqui ci.get, vamos pegar esse elemento. Qual que é o elemento? Vamos selecionar aqui ele, vamos ver como é que a gente pode selecionar ele. Aí, beleza. Ó, então, ele tem aqui algumas classes, ó. Button, tracinho, button, não sei o que, transparente, button, traço edge. Vou selecionar por essa classe aqui. Ele vai pegar o primeiro botão, todos os botões, na verdade, que tem aqui essa classe traço edge. Primeiro botão, então vai pegar ele e vai clicar nele. Ó, não achou aqui, por quê? Porque eu esqueci de botar o ponto aqui. Aí ele estava buscando pelo elemento. Aí beleza, ó, clicou, mudou de cor. Então vamos validar ci. Então clique. Vou pegar agora. é, Deixa eu ver se eu já consigo cadear ele aqui. Should contém remove from wishlist. Opa, aí foi. Então ele pegou o botão, clicou no botão e já validou se o texto dele contém remove from wishlist. Aí, só para a gente, por desencargo de consciência, vamos ver aqui. Se a gente não clicar no botão, ó, não clicou no botão,
O botão deve conter o texto Remove from Wishlist. Aqui que aparece aqui pra gente. Ó, tentamos pegar o botão aqui e o texto do botão tinha que ter Remove from Wishlist. Não tem esse texto. Então ele deu erro aqui. Vamos voltar aqui então para o clique. Então, voltou aqui, nosso teste está funcionando de novo. Beleza, validamos que o texto aqui mudou. Vamos validar também se mudou a cor aqui do botão. Então, a gente pode encadear aqui, por exemplo, com um end. End should... vamos ver se tem... Passa aqui. O have class. Qual que é a classe que ele tem que ter agora, quando a gente mudou ele aqui? Aí, agora não é mais button add, agora é button remove. Ele tem que ter essa button remove aqui. Deu algum erro aí. Talvez não seja assim. E eu não vou saber agora de cor como é que eu encadeio duas assim, mas a gente pode então fazer diferente. Então ele vai clicar no botão e vai ver se mudou o texto. Aí agora a gente vai tentar validar aqui se esse botão ele não deve ser mais, ele não deve conseguir mais encontrar um botão com o add, né? Então, com o add aqui, esse botão ele não pode mais existir. Então, should not exist. Aí, beleza, agora sim. Mudou aqui, então, validou que está com o texto escrito. E agora o botão add não existe mais. O botão com essa classe não existe mais. Só que aqui, isso aqui não é legal a gente ter duas validações dessa aqui no mesmo bloco de it. Já é até bom a gente organizar um pouco esse código aqui antes da gente continuar. Por quê? A ideia é que sempre quando a gente tiver aquilo que a gente estiver testando, a gente envolve ele com um describe. Por quê? Porque aí a gente consegue ficar mais organizado, fica deixar nosso código mais organizado. Então aqui, por exemplo, a gente está testando o quê? O que esses dois testes aqui, o que esse teste aqui, que tem duas validações, ele está testando o quê? Ele está testando o botão de wishlist. Então, aqui no describe, o que a gente está testando? A gente está testando aqui o botão de wishlist, por exemplo. Aí, beleza. Então, o que está sendo testado? O wishlist. O que esse botão deve fazer? Então, esse botão de wishlist, ele deve mudar a cor ao ser clicado. Então, por exemplo, aí a gente já pode tirar tudo isso aqui, deve mudar a cor ao ser clicado. E aqui a gente já cria outra validação aqui, que deve ser o quê? Não deve ter a classe de add. Então, quando ele clicar, ele tem que mudar o texto dele aqui, o texto tem que passar a ser remove, e, e a classe dele ele não pode ter mais esse botão com a classe add. E aí, a gente vai vendo aqui que vai ficando organizado, aqui vai ficando mais organizado. Então, ó, primeiro teste. Dentro desse primeiro teste, a gente tem aqui cada teste, aí a gente tem aqui os conjuntos de testes. Então, ó, aqui dentro a gente tem o testes relacionados ao botão de wishlist, por exemplo. Aí aqui a gente vai colocar todos os testes que são relacionados
a esse button aqui. E aí, beleza. Depois aqui de clicar aqui no botão, eu quero vir aqui, clicar aqui nesse link e tem que aparecer aqui o filme aqui, né? Então, de novo, vamos lá. Vou dar de novo aqui para a gente pegar o elemento. Bem parecido com esse aqui, né? Que deve redirecionar para a página de wishlist. Então, eu vou botar aqui describe. O que eu vou descrever? Vou descrever a minha wishlist. O que eu quero dessa wishlist? O que essa wishlist deve ter? Primeira coisa aqui, eu vou acessar. A primeira coisa aqui é acessar a wishlist. Aí a gente tem um comandinho aqui que chama o before. O que o before faz? O before ele vai executar isso aqui antes de qualquer validação que eu fizer. Então, antes de qualquer validação, executa alguma coisa, faz algum comando. Então, qual que é o comando que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento aqui, vou clicar nele, que é o meu elemento aqui do link aqui. Aí, beleza, aqui eu não posso selecionar pela classe, porque tem várias classes, eu tenho que selecionar pelo texto mesmo, né? Então, ci.contém, então eu vou pegar o elemento que contém esse texto, então, que contém my wishlist, ponto clique. E aí o que deve acontecer? Deve ir para a página de wishlist. Deve redirecionar para a página. Vou botar só assim, porque a gente já falou que é o wishlist lá em cima, né? Deve redirecionar para a página. E aí, beleza. Vai ser igual essa aqui da URL, né? Então, eu vou copiar aqui. Então, a URL deve ser igual a localhost wishlist. Eu acho que é isso. My wishlist. Não foi. Vamos ver porque não foi. Ele não executou o before aqui. Vou botar um before it, ver se é isso. Erros. Será que ele não encontrou esse contém my wishlist aqui? Acho que é isso. Deixa eu ver como é que tá o texto aqui. Aí, ó, até um ensinamento aí. Aqui ele é case sensitive, então tinha botado aqui com o W maiúsculo, mas aqui tá com W minúsculo, por isso que ele não pegou. Então, beleza. My wishlist, ele vai, antes de executar esse comando aqui, essa validação, ele vai rodar o before aqui e clicou no link lá em cima. E acessou, validamos aqui que a página agora é o wishlist. E beleza, então, além de ter essa wishlist, a gente tem que ter um elemento lá dentro, né? Que é o filme que a gente acabou de adicionar. Então deve conter filme, ou o filme adicionado.
Então vai ser bem parecido com o que a gente fez aqui na da pesquisa. Então eu vou copiar aqui. Não, não é isso não. É title item. Buscar os filmes aqui. Então ele vai pegar aqui o elemento que tem a classe aqui title list item, que é esse elemento aqui, e ele deve existir. Beleza, opa, contém o filme então. Então agora eu vou remover da minha lista. Então, eu vou selecionar o filme de novo. Então, quando eu remover, ele tem que sumir da lista. Então, it deve sair da lista ao remover. Então, eu vou de novo aqui, selecionar. Quando ele clicar, ele vai clicar no título. Aí eu vou pesquisar pelo nome aqui. Contém Matheus Titanic. Clique. Ele vai clicar aqui, vai vir aqui para a página. Aqui na página, a gente vai selecionar agora, vai pegar o botão. Tem a classe button. Aqui era add, né? Agora, como é para remover, vai ser button remove. Clicar nele. Clica de novo aqui no wishlist. E agora, quando ele pesquisar aqui pelo title aqui, ele não pode existir. Tivemos mais um erro aqui. Não achou o button remove. Deixa eu ver aqui onde é que ele estava. Beleza. Vamos ver o que é que tem aqui. Então vou pegar pelo texto também. Contém o texto remove from. Só vamos ver se está escrito certinho aqui. Cadê? O que aconteceu aqui? Cadê o botão? Aqui. Beleza, vamos ver se agora vai. Não. Hum, Vamos ver aqui passo a passo aqui até onde ele está indo. Hum, Peraí, talvez. Aí, beleza. Vamos ver de novo aqui então. Pegar aqui o elemento. Title item. ci.get. Title item.click. Pronto, então eu não sei o que está acontecendo não. Dever de casa aí para vocês tentar fazer o teste aí de validação na hora de remover. Então tá acabando aí, mais 10 minutos eu vou falar só mais uma coisa. Não
A gente está buscando aqui os elementos, cada hora aqui a gente está pegando por uma coisa, né? Então, o get aqui, a classe, outra hora a gente busca pelo texto. Só que, às vezes isso não é muito legal. Por quê? Porque nada me garante, por exemplo, que por que que não é legal eu pegar pela classe, por exemplo? Porque a classe, essa classe aqui, ela pode estar em mais de um item. Então, nada me garante que essa classe aqui, ela vai estar no elemento só. Por quê? Porque a classe, ela não é referente ao elemento, ela serve para dar estilo a alguma coisa. E o texto também, buscar pelo texto, também não é legal porque o texto é uma coisa que muda, dependendo, pode ser uma coisa que muda muito fácil, então também pegar pelo texto não é legal. O que que define, como é que a gente define um único elemento da nossa página? É pelo ID. Então, uma maneira mais interessante aqui, talvez, da gente buscar os elementos seria pelo ID. Só que por que que pelo ID também, às vezes, não é interessante? Porque o ID, ele não é, não é muito bom a gente ficar colocando os IDs específico para teste. Na verdade, o ideal é que a gente tenha um ID específico para teste, eh, porque senão a gente vai acabar caindo num caso aqui onde a gente vai ter um monte de IDs aqui que não que a gente vai colocar simplesmente para testar e que eles vão estar repetidos e um monte de coisa que não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente só uma coisa que referencia aquele elemento que esse elemento que vai ser o elemento de teste. E aí é uma coisa que é legal a gente usar são os comandos aqui, que são comandos que a gente pode adicionar. Então, por exemplo, o Cypress ele não tem nenhum comando em que eu possa buscar o elemento por um ID, por um ID de teste, ou por um atributo que eu queira, qualquer atributo que eu queira dar. Então eu vou criar aqui esse comando, que é um comando personalizado, que a gente pode adicionar para a biblioteca aqui do Cypress. Eu vou pegar aqui o comandinho que eu já tenho anotado aqui, vou isso aqui. Então, como é que a gente adiciona um novo comando? Cypress.commands, então aqui tem todos os comandos. .add, qual que é o comando? Esse aqui, get by test ID. É, esse comando ele recebe um nome e ele vai executar isso aqui, que é o quê? É Cypress, que é o get, por esse atributo, que é o atributo data test ID. Então, a gente até poderia utilizar esse ponto .get aqui e em vez de botar aqui, por exemplo, o get title, a gente usar esse que a gente criou aqui, que é o get data test ID. Só que aí uma coisa que a gente pode fazer é criar em vez de ser, ter que, em vez de a gente usar esse get aqui é, por data test ID, a gente cria um novo comando. Em vez de ser o get, vai ser get by test ID. A gente pode fazer isso tanto para criar, por exemplo, nesse caso aqui, que a gente está criando um novo tipo de get aqui que não existe. Então aqui a gente tem o get que é pela classe ou pelo ID ou pelo um atributo qualquer, a gente vai criar um novo tipo de get aqui, que é o get pelo ID. A gente poderia também colocar aqui comandos que a gente repete em muitos lugares, que a gente pode repetir em vários lugares. Então, por exemplo, você tem um comando aqui, vários comandos aqui, por exemplo, de executar uma ação de login, onde ele seleciona o elemento, digita a senha, digita o e-mail, a senha e clica no botão de login. Aí, ao invés de você ter que toda vez colocar aqui sai.get o campo do login, type, blá, 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 depois get o campo da senha, type a senha, clica no botão
get o botão do formulário, clica no botão de login. Você vem aqui, cria um comando que chama login. Então, você vai adicionar o comando login. E aqui dentro você vai colocar toda a lógica que esse login faz. E aí, em vez de você precisar, toda vez ficar executando aquele bloco de comando, você vem aqui e digita Cypress login, por exemplo, e ele executa aquele bloco lá de código. Eu vou adicionar esse comando aqui. E aí, beleza. Qual que é o que ele faz? Agora, em vez da gente buscar aqui, por exemplo, vamos ver aqui, pela classe aqui do nosso campo de pesquisa, a gente pode buscar por um ID específico para teste. Então, eu vou vir aqui, vou pesquisar aqui onde é que aqui no meu código que tem essa classe. Sem o ponto aqui, né? Na real, nem assim eu vou conseguir pesquisar. Vou ter que vir aqui. Então, ó, vamos lá aqui no nosso código, componentes. Vamos ver onde é que está páginas. Movie Series. Beleza, aqui. Então, aqui está o nosso input, certo? Com a classe aqui, aquela classe... com a classe que a gente está buscando ele pela classe. Ao invés dele pesquisar pela classe aqui, tá vendo? Ele já tem o ID aqui do search. Então, esse ID aqui ele é por causa do formulário, não tem nada a ver com o teste. Eu quero que ele tenha algum atributo aqui que seja específico para o meu teste. Que atributo que é esse? Esse atributo aqui, data test ID. Então, data test ID. Qual que é o ID qual que vai ser o ID desse input aqui? Que é especificamente para teste. Então, a gente está definindo aqui um atributo que é relativo somente ao teste. Então, eu vou botar search teste, por exemplo. Vou botar assim, search teste. Qual que é o ID? O ID é o ID search teste. Aí aqui agora, em vez de eu botar o get aqui, eu vou botar o get. O comando aqui é get by test ID. Get by test ID. Qual que é o ID que a gente definiu aqui? É o ID search test. E deve funcionar normalmente. Aí, pesquisa deve estar visível. Beleza, ele já pesquisou aqui pelo meu campo pelo atributo que a gente acabou de criar. E é isso. Acho que finalizamos. Faltando 5 minutos aí. Muito bom, Matheus. E aí, temos dúvidas? Temos... Parabéns. O que que a gente tem? Pessoal, esse espaço agora fica aberto aí para vocês sanarem as dúvidas, né? Aqui pelo chat ou, né, quiser abrir a câmera, o áudio e fazer alguma pergunta para o Matheus, fica à vontade. Pera, calma. Muitas dúvidas aqui chegando. Uma de cada vez, uma de cada Um de vez. cada vez. Vai virar bagunça. É. Então é isso, né, galera? Qualquer dúvida aí, deixa eu mandar meu e-mail aqui, qualquer coisa, se vocês quiserem mandar algum e-mail para mim aí de dúvidas, de sugestões, do que for, tá no chat aí, ó, meu e-mail, pode mandar. Ótimo, Matheus. E é isso. Eu só, para finalizar aí, eu gostaria de fazer uma pequena chamada só para conferir os participantes. Carlos Henrique está dizendo aí, ó, parabéns, rapaz, uma questão ao automatizar esse processo, você consegue criar logs apenas para verificação ou acompanhamento. Me explica direito que eu não entendi muito bem sua pergunta. Como assim?
que seria a verificação e o que seria o acompanhamento? Matheus, boa noite. Parabéns. A minha pergunta é só assim, se você cria, igual toda vez que você dá um comando, ele cria lá o registro e você pode recorrer a ele. Se você criasse uma rede automatizada deles, uma forma deles sempre ser executados, eles salvam um log, um registro com tudo o que aconteceu, além daqueles que aparecem embaixo? Ou ele sempre está aberto? Ele toda vez que você executa o teste, esse log aqui que foi executado, ele grava esse log. Aí, além disso, tem aquelas outras duas coisas que eu falei, que você pode configurar para ele gravar um vídeo, então ele vai gravar um vídeo de todo o processo aqui, ele vai gravar a tela de tudo que ele foi fazendo, e ele também você pode configurar para ele tirar print aqui de quando tiver algum erro. E outra coisa é que, além dessa forma que a gente executou, a gente executou aqui para ele abrir o browser, para a gente ver bonitinho, mas não, a gente também não precisa. Também a gente pode executar aqui no console. Ele também já mostra para a gente o resultado do teste, sem precisar abrir aquela telinha e tudo. Que ao invés de ser o Open ele vai abrir aquela página do Chrome e vai testar ali pelo Chrome. Usando aqui esse Cypress Run, ele executa todo o teste aqui no próprio console e também aí você vai ver como é que é o registro, como é que gera o log. Entendi. É que eu cheguei a instalar ele, mas durante a palestra não deu tempo de colocar para acompanhar. Uhum. Aí, ó, aqui. Então eu executei o run aqui e aí ele já aparece aqui todos os comandos que ele fez. Aqui a gente tem o registro aqui como se fosse um checklist, né, de que ele passou por cada um dos testes e o resultado. E aqui, deixa eu ver se eu consigo até abrir esse vídeo aqui. Vamos até ver como é que é. Aí aqui, ó, na pastinha aqui do... Tá compartilhando aí minha tela, né? Tá. Aí, beleza. Aqui na pastinha aqui do meu projeto, aí tem aqui a pastinha Cypress e aqui vídeos. E aí ele gravou aqui o teste. E aí aí fica esses dois tipos de registro aí para você ter como documentação, né? Beleza, valeu. Valeu. Muito bem. Alguém mais quer fazer um questionamento? Ou comentário, ou sugestão? Fique à vontade. Sendo assim, então, a gente encerra, né? Tem alguém aparecendo aqui. E eu gostaria de pedir novamente que vocês sigam lá para a palestra. Eu vou colocar o link aqui. Só um minuto. Esse link aqui. E lá vai ter os sorteios. Deixa eu fazer uma chamadinha rápida aqui. Aí vocês vão confirmando. Antônio Marques, Carlos Henrique, Daniel Santana, Fábio César, Gabriel Gomes, Geusiene, Lucas Jorge, Nassim, Presente. Paulo, Porangatuense de UEG, né? William. Então, ok. E os que eu não mencionei porque não estiveram presentes e a gente
né? Lamento aí a não presença deles, mas agradeço a todos a participação e vamos correr lá para nossa palestra, ok? No mais, Matheus, parabéns, muito obrigado, viu? É muito bom a gente ver vocês Valeu. com essa segurança como alunos e tá apresentando projetos tão interessantes aí. Conte comigo aí, um abraço a todos, até mais.